马克思先生，我叫托马。唉，家里太冷了，可把我冻坏了。先生，您每天都在这里读书，一定知道很多事。有个事我想不明白，能问问您吗？好啊，你问吧。家里没有煤，冷极了，我就问爸爸，你不是在煤矿工作吗？为什么不去买煤？爸爸告诉我，煤矿老板把他们解雇了，没钱买煤了。我就接着问，老板为什么要解雇你呢？爸爸说，因为煤太多了。先生，爸爸的回答把我弄糊涂了。家里没有煤，是因为煤太多了，煤多了可以卖更多的钱。爸爸本应该挣更多的钱，可反而丢了工作。你说这奇不奇怪？我问爸爸，他也想不通。小托马，这个问题你之所以想不通啊，是因为煤矿老板有个秘密没有告诉你。啊？什么秘密？您快告诉我。这就是资本的秘密，也就是剥削的秘密。劳动创造价值，你爸爸通过劳动创造的一些价值被老板，也就是资本家悄悄地拿走了。价值？简单点说，你爸爸辛辛苦苦从早干到晚，其实大部分时间都是在为老板白白干活，白干的部分都装进了老板的腰包，这就是剩余价值。老板们越来越有钱，你爸爸只能拿勉强糊口的工资，这就是剥削的秘密。啊，他凭什么剥削我爸爸？凭他有资本，因为煤厂是他的呀。工人们一无所有，想要生活只能选择给资本家打工，任凭资本家剥削。啊，我知道了，因为剥削，所以爸爸的工资很低。可我还是不明白，怎么爸爸多挖煤，煤越多，老板不奖励爸爸，反而不让爸爸干了呢？小托马，其实煤不是真的多，想买煤的穷人买不起，买得起的富人又用不了那么多，煤只是显得好像有很多的样子。我把这种现象叫做生产的相对过剩，煤过剩，卖不出去，煤老板赚不到钱，就不给工人发工资了，你爸爸就只能回家了。我明白了，所以煤太多了，我爸爸就失去了工作。那煤老板为什么不能便宜点卖给那些需要的穷人呢？你还能问出这样的问题，太让我吃惊了。这是因为追逐利润是资本的本性，赚钱是资本家活着的动力。要降价把煤卖出去，这可是要煤老板的命啊，他们才不干呢。那我们该怎么办？我们得让更多的工人知道这个秘密，把工厂从老板手里夺过来，让工人说了算。小托马，可惜你认的字还不多，要不然可以看看我的新书。政治经济学，批判，孩子。马克思先生，我要赶紧回家把这个秘密告诉爸爸。谢谢你，再见。再见，有机会到我家去玩，我的家人们看到你一定会很高兴的。O desenho O Líder é uma obra produzida e patrocinada pelos meios de comunicação, intelectuais e autoridades chinesas. Um dos elementos mostrados nessa cena do desenho é a questão do segredo da exploração do capitalismo. O diálogo entre Marx e o garoto Tom está relacionado com a questão da mais-valia. Mais-valia é o tempo de trabalho não pago. Em todas as sociedades de classe, o trabalho é explorado por uma classe em relação a outra. A novidade do capitalismo é que a exploração do trabalho é a base do processo de valorização do capital. Como o capital não pode se valorizar sem produção, no caso a produção capitalista de mercadorias, todo processo de valorização é um processo de produção. Assim, na perspectiva marxista, só é produtivo o trabalho produtor de mais-valia.
A expropriação capitalista do trabalhador ocorre cotidianamente e tal exploração, o capitalista mascara o conteúdo através do salário. O roubo capitalista ocorre porque este controla os meios de produção na sociedade capitalista. Ao possuir instalações, máquinas, matéria-prima e destinando parte do capital para contratar os trabalhadores, o capitalista detém todas as condições para a produção da vida material. Colocando em movimento os meios de produção e a força de trabalho, o capitalista produz e somente paga pelo trabalhador por uma pequena parte do tempo de trabalho que este dedicou à produção. Ao final de um dia de trabalho, a riqueza produzida pelo trabalhador é maior que o dinheiro que este recebe em troca. Ao não pagar pela maior parte do tempo de trabalho, o capitalista explora, rouba, retira do trabalhador a riqueza que este produz. Acontece que as condições de produção capitalista empurram a cada capitalista individual a investir maior parte de seu capital nos meios de produção, instalações, máquinas, matérias-primas, e diminuir a parte do capital gasta com os trabalhadores. A evolução da produção capitalista vem diminuindo a parte do trabalho vivo que movimenta a produção. Para a perspectiva marxista, essa situação tende a gerar a tendência declinante da taxa de lucro, pois é somente o trabalho do ser humano que gera mais-valia. Os meios de produção somente repassam o valor gasto pelo capitalista. A tendência declinante da taxa de lucro é a outra lei que Karl Marx descobre no processo de produção capitalista. Se a mais-valia é a lei que reproduz a produção capitalista, a queda da taxa de lucro é a lei que ameaça tal continuidade. A superprodução de mercadorias, fenômeno que o desenho líder destaca como a causa da crise capitalista, é, na verdade, uma consequência da lei que gera a crise da produção capitalista. A produção tende a aumentar, motivada pela concorrência, a inovação tecnológica, a universalização da produção capitalista, ao mesmo tempo em que a quantidade de trabalho vivo utilizada na produção diminui, gerando menos valor incorporado nos novos produtos do trabalho. Para conter a tendência declinante da taxa de lucro, Marx identifica que a classe capitalista lança mão de certas estratégias que atuam como contratendências à queda da taxa de lucro, ou seja, tem por objetivo evitar, retardar as constantes crises de reprodução na exploração capitalista. As contratendências Marx identifica como sendo a elevação do grau de exploração do trabalho, compressão dos salários abaixo do seu valor, barateamento dos elementos do capital constante, a superpopulação relativa, comércio exterior, aumento do capital por ações. A leitura do livro 3 de O Capital é fundamental para a compreensão das estratégias capitalistas adotadas para contornar as crises de valorização do capital. A organização capitalista da sociedade constitui-se nos estreitos limites do ciclo de valorização do capital. A beneficência burguesa somente pode ser paliativa, não pode afetar o motor da sociedade capitalista. Daí que, como o marxismo demonstra, a exploração capitalista é a única em toda a história da humanidade que o lucro em si, a exploração em si, é o objetivo da produção. Sem mais flores, somente a palavra de ordem. Acumular, acumular, acumular. Não é possível uma melhora real nas condições de vida dos trabalhadores sem que em alguma outra parte do mundo ocorra o aumento da exploração de outros trabalhadores. O destino dessa classe está vinculado em todo o mundo. Assim como o burguês não pode se desfazer da busca pelo lucro, o trabalhador não pode desfrutar de uma vida plena, sob as condições da produção capitalista. Este é o mérito e o objetivo principal de toda a produção cultural marxista, que surge como expressão da luta revolucionária dos trabalhadores. O desenho O Líder erra ao simplificar as ideias de Marx e a aceitar como verdade uma incompreensão sobre a teoria marxista do capitalismo. Acreditar na superprodução como explicação da gênese da crise capitalista. Ideia essa conveniente para a burguesia, pois bastaria corrigir os efeitos negativos da produção. A crítica de Marx aponta para a necessária destruição do processo de valorização capitalista, e nesse sentido que abandona todas as categorias do pensamento da burguesia. Limite este que ainda está presente no desenho Líder, que inclusive teria dificuldade de escolher outro nome para ser tão equivocado para expressar os verdadeiros objetivos de Karl Marx, a emancipação humana.